A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Tá quente que sono, tá? Eu botei 17. Como disse Simone. Tá em 17. Não, mas ela tá quente lá fora, aqui tá bom. Simone falou, se nós que somos nordestinos estamos sofrendo, imagina que vocês são do sul. É verdade, Simone. Lá em casa, é o ar-condicionado ligado o dia todo na sala para ir trabalhar. Aí desliga da sala, liga do ar para dormir no quarto. Meu Jesus. O passador tá aqui, Josi? Aí em cima tá. Ao contrário. Ao contrário. Essa pontinha pra lá. E é o de baixo ou de cima? Não, de cima. Vai. Então volte, pra você escutar a mensagem. Só um minutinho. Vou te esperar. Vai assistir aqui, rápido. Tá, então vai lá que eu vou te esperar. Não te pega, não. Espero sim. Fatinha, tu tá aí? Quando a gente começa o ano, né? Todo ano que começa, fazendo cera para Josolta, ela tá demorando muito. Acho que eu vou romper. As pessoas traçam metas, as pessoas tratam objetivos, não é? Fazem promessas, colocam alvos que elas querem atingir. Esse ano está começando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu ponho metas, ponho objetivos. Eu estava olhando uma pesquisa que foi feita no globo inteiro. Os grandes mercados mundiais apontou 10 principais promessas que as pessoas fazem para 2026. Preste atenção, o que as pessoas prometem. Primeira delas, esse ano eu vou exercitar mais. As pessoas são de fato sedentárias. Ó, ir para academia é ruim. É disciplina. Eu quase todo dia eu tenho uma briga lá em casa para minha digníssima esposa ir para academia. Tu não vai não, eu já tô indo. É ruim a academia, não é? Mas é importante fazer. As pessoas falam que estão preocupadas com a forma física. Segunda coisa que eles falam que vai melhorar a alimentação. Pessoas dizem consciente que a má nutrição faz mal, causa obesidade, causa diabetes. Irmã Hilda, extravagância faz mal para diabetes, viu, irmã Hilda? Eu tô de olho em tu, viu? Então as pessoas prometem adotar hábitos alimentares melhor. Isso é que as pessoas falam. Terceira coisa é que elas vão melhorar nas finanças. Só a graça aqui. Meus queridos, a insegurança financeira preocupa tanta gente. Por quê? Porque as pessoas são, de fato, extremamente mal educadas financeiramente. E não é só no Brasil, não. Na maioria dos países. E quanto menos desenvolvido é o país, mais as pessoas são mal educadas em finanças. Vocês têm uma noção no Brasil? Olha o que eu vou dizer. 8 em cada família brasileira está endividada. E o índice de inadimplência, o que é isso? Não vai pagar. Já chegou a 45%. O país está literalmente quebrado. E os nossos governantes ladrões continuam roubando até de aposentados. E continua roubando descaradamente. Agora eles perderam a vergonha. Porque primeiro era discreto. Agora eles perderam a vergonha. Roubamos e não tem problema. Perder peso é a quarta coisa. Que as pessoas estão muito satisfeitas com o corpo. Porque a obesidade afeta a saúde e a autoestima. Dedicar mais tempo para a família e para os amigos. O que a pandemia causou uma coisa muito esquisita na humanidade. A pandemia, o trabalho remoto, fez com que as pessoas ficassem isoladas. Então hoje tem muita gente com necessidade de sentindo solidão. Sexta coisa, melhorar a saúde mental. Preste atenção nisso. As pessoas andam extremamente estressadas. E prometem fazer terapia, encher o consultório de Toninho. Aí ele vai ficar bombado. As pessoas prometem fazer meditação, controlar mais a ansiedade. O povo está ansioso demais. É um negócio impressionante. Promover equilíbrio emocional. Certo? Dormir mais.
Dormir mais e melhor. É muita gente com dificuldade de dormir. A insônia tem comprometido a qualidade de vida de muita gente. A pessoa funda o dente nos remédios para dormir e acaba de lascar. Por quê? Porque é farmacológico. Aí ele te obriga a dormir e não é uma coisa boa para o organismo. Beber menos e fumar menos. Ó, o mundo é muito beberrão e fumante. O mundo ainda é. Apesar de tantas campanhas que foram feitas, né? O povo não entende que beber e fumar destrói a saúde, além de queimar dinheiro. Olha como é que uma coisa tem a ver com a outra. Então tem muita gente que se refugia no álcool. Muita gente bebe para ficar feliz e alegre. E tem gente que bebe para afogar as mágoas. Olha que danado. Promessa de abandonar o vício, fumar e beber é um desafio para muita gente. Não estou falando nem das drogas ilícitas. Aprender algo novo. As pessoas sabem da necessidade de aprender. É muito importante hoje, todas as pessoas, independente da idade, se atualizar no que está acontecendo no mundo. Hoje nós temos que aprender diariamente. Quem fica fora disso, fica parado no tempo. Uma mensagem que eu fiz lá com os meus velhinhos do La Batista, vai com eles. Vocês não têm desculpa pelo fato de estarem aqui, de não estar aprendendo coisas novas. O nosso desafio esse ano lá é qual, Maria do Camboja? Orar um pelos... Exatamente. Então falei, você não tem desculpa de você não fazer nada. Você pode orar aqui dentro pelos outros. E Deus vai fazer milagres nesse La Batista, como Ele tem feito, mas desse ano de forma extraordinária. Esse ano nós queremos construir um auditório bacana, mais bonito do que esse aqui lá no La Batista. E Deus vai providenciar, já está a caminho. 10ª coisa, preste atenção nisso, melhorar a organização. Gente, como tem gente desorganizada no mundo. Pessoas estão prometendo diminuir a bagunça, dar fim nas coisas que não precisa. Vem cá, as outras brigas, que eu fico querendo guardar e os outros querem jogar fora. Aí quando eu preciso, eu falo, tá, ela joguei fora. Eu falo, agora você vai arrumar outra para mim. Mas você se vire porque eu guardei e você jogou fora. É uma confusão. Parar de improvisar. Respeitar coisas agendadas. Olha só, presta atenção no que eu estou dizendo. Cumprir responsabilidades com as pessoas e consigo mesmo. Cumprir horários. Cumprir horários. Lamentavelmente, aqui no Nordeste, isso é uma coisa terrivelmente difícil. Aí eu pergunto para vocês, quantas dessas 10 te diz respeito? Não precisa responder para mim não, isso é você. E a segunda coisa, vocês observaram que não tem uma das 10 promessas que tem nada a ver com nossa vida espiritual? Perceberam? Aí o que vai acontecer? Como nós somos seres espirituais, vivenciando experiências humanas, não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque nós primeiro precisamos cuidar do espiritual. Pôr o espiritual em ordem. Júnior, meu querido, estou falando diretamente para tu. Coloque seu espiritual em ordem para Deus cuidar da sua saúde. Está entendendo, Júnior? Isso é muito importante, viu, Júnior? Coloque seu espiritual em ordem para Deus cuidar da sua saúde. Amém. Ele vai cuidar sim. Ele é bom, Deus. É o de cima ou de baixo? Aperta em cima. De cima. É o de cima. Obrigado, Josi. Aí, vem uma lista que os evangélicos dizem que tem intenção de cumprir esse ano. Olha o que os crentes falam que vai fazer. Primeiro, eu quero crescer e me aprofundar na intimidade com Deus. Eu quero ler mais a Bíblia, eu quero orar mais, eu quero ter momentos mais de devocional. Segundo, eu quero ler a Bíblia inteira, de capa a capa. Eu quero começar agora em janeiro, quando chegar 31/12, eu ter lido a Bíblia todo. Eu achava incrível minha mãe, todo ano ela fazia essa promessa. Eu acho que ela deve ter lido a Bíblia umas 40 vezes. Todo ano, mãe de novo. Você não vai decorar a Bíblia. Mais de 40 vezes, Flávio. Aí eu faço uma pergunta aqui. Quem aqui já leu a Bíblia de capa a capa? Levante a mão.
Oh, bênção de cabo a cabo. Vocês sejam abençoados. Terceira coisa, estabelecer uma rotina de oração diária. As pessoas precisam buscar a Deus, direção de Deus, todo dia. A grande maioria das pessoas ora um pouco e só ora quando precisa. Verdade ou mentira? Verdade. Quarta coisa, passar mais tempo com familiares e fortalecer os laços cristãos com familiares. Queridos, a igreja está cheia de gente desligadas umas das outras. Cada um cuidando durante a semana de sua vida. Aí quando chega no domingo, olha o que eu vou dizer. Canta com hipocrisia medonha. Hoje deixa eu avisar para vocês hoje. Hoje eu vou pegar pesado. Eu estou avisando logo, porque hoje eu vou pegar pesado. Aí canta com hipocrisia aqui, com as mãozinhas levantadas, chorando. Como é precioso, irmão, andamos junto a ti. Aí chega segunda-feira, nem lembra que Júnior está precisando de nossa oração todo dia para que Deus interfira na vida dele e faça um milagre. A igreja que ora, a igreja de Jesus que ora faz milagres. Sexta-feira eu estava tão triste lá Batista. Perla, esposa de um nosso irmão lá muito querido, irmão Davi, ele dá muita assistência na parte de tecnologia do La Batista, tudo lá de vigilância com ele. Um homem alegre, feliz, alto astral, tem passado por vale da sombra da morte. Aí sexta-feira ele nos mandou mensagem falando, os médicos desenganaram Perla, gente, agora é só esperar o milagre de Deus, só o milagre agora. Hoje de manhã nós vamos orar. Hoje de manhã ele mandou uma mensagem, pastor, eu estou tão feliz. Perla acordou, foi estubada, Deus está agindo, pastor. Quinta coisa, fidelidade no dízimo e nas ofertas. Este ato de fé é praticado vergonhosamente pela minoria das pessoas da igreja. Tenha vergonha, meu irmão. Tenha vergonha na cara, seja um dizimista fiel. Pessoas querem vir aqui com visibilidade, querem aparecer, quer ter palavra, quer cantar, quer dar testemunho, mas o sustento fica na cacunda de poucos. Isso também se aplica à Orla Sul, que eu sei o que estou falando. Sexta coisa, evangelizar mais, compartilhar mais o precioso evangelho de Jesus. É muita gente crente dentro de quatro paredes. Ide, pregai o evangelho. Isso está por conta de poucos compromissados com missões. Lamentavelmente. Sétima coisa, cuidar melhor do templo do Espírito Santo. Cuidar do corpo. Cuidar do corpo. Da alimentação, dieta, sono, como obediência. E não preocupado com estética. Oitavo, ter mais compromisso com a sua igreja local. Deixar de ser assistente de culto e virar participante das atividades da igreja. Somar nos ministérios, contribuir, se envolver, se engajar. Dê o seu melhor, meu irmão. Dê o seu melhor, sai do comodismo. Nono, praticar a gratidão como reconhecimento. Registrar as bênçãos. Murmurar menos. Agradecer mais. Reclamar menos. Contribuir mais. Aparecer menos. Fazer mais. Abençoar mais. E ficar esperando menos. E a 10ª coisa, super importante. Buscar cura emocional e espiritual. Nós estamos doentes. Nós precisamos nos libertar de traumas. Ter mais paz interior, menos ansiedade, mais confiança no caráter do Deus que nos sustenta. Mais capacidade de entrega. O crente precisa disso. Aí eu volto a perguntar. Das 10, quantas mexe com você? Comigo as 10 mexeu. Quantas você está precisando se comprometer para 2026? Se comprometa pelo menos com uma. Com uma.
O ser humano, queridos, o ser humano, ele é assim, ele não gosta de ser tirado da zona de conforto. É por isso que eu estou dizendo para vocês, a mensagem hoje vai tirar você da zona de conforto. E se você não quer ser tirado da zona de conforto, aproveite agora e saia. Ó, o Mário já está saindo. Sabe por quê? Porque o novo, nem sempre a gente recebe o novo com normalidade. As pessoas têm resistência de receber o novo. Porque o novo exige das pessoas abandono do velho. As pessoas exigem de nós adaptação, não exige isso? Hoje, na era do celular, eu tenho ojeriza disso. Meu celular tá bonzinho, sabendo mexer nele, aí daqui a pouco vem. Obrigado você fazer uma atualização. E eu sei que quando você não faz, ele te fica... Não é assim que funciona? Então hoje, na era do celular, na era da inteligência artificial, atualizações são obrigatórias e frequentes. Se a gente não fizer, você está arriscando. Vou contar para vocês uma história aqui. No início da minha carreira profissional, eu já falei que eu formei muito cedo. Com 21 anos eu já era engenheiro. Faz 4 anos. É. 35 de aposentadoria. Aí, Marcelo, eu trabalhava fazendo projeto para grandes bancos, sabe? Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BNDES. E nós, projetistas, nos éramos credenciados por esse banco para fazer financiamento, viu, Flávio? A gente analisava se a pessoa que estava fazendo o empreendimento, o projeto dele tinha viabilidade tanto econômica como técnica, financeira. Então a gente é obrigado a trabalhar com programas complexos dos bancos, muito complexos. Cheio de normas. Imagina a quantidade de normas de Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BNDES. Tem de norma encaixada que a gente tinha que cumprir, tudo engessado. Quando a gente ficava expert naquele danado, aí vem uma determinação. Tem um novo programa. Porque as normas mudaram. Eu falo, ô Jesus de Nazaré, tenha misericórdia. Até tudo rodar redondo de novo, era mais de 3 meses para a gente aprender aquilo, e era um ajudando o outro, sabe, porque o banco exigia, era projeto que ia e voltar, porque estava faltando uma coisa. Mas enfim, então é assim, o novo nos incomoda, sim ou não? Sim. Mas o novo traz crescimento. A gente só cresce com o novo. Jesus passou por isso, e aqui começa a nossa mensagem. E aqui eu quero fazer um pedido para você. Toninho falou que eu tenho que vir para cá? Depois eu volto para cá. Vinho novo? Em odres? Esquece agora tudo que está lá fora. Abandone suas preocupações, tá bom? Por favor, vamos se concentrar aqui agora. Fica agora esses minutos que nós temos aqui para frente, para a gente refletir sobre o que Deus vai falar aos nossos corações. Amém, Senhor. Fala. E eu vou usar hoje uma versão da Bíblia que eu não sou muito fã dela, não. Mas eu vou usar ela hoje. Eu já dei até uma Bíblia dessa para o pastor Estácio. Vou ler o texto que estava no médico grego. Lucas escreveu no capítulo 5. Diz assim, Lucas, algumas pessoas, preste atenção no que Lucas disse. Algumas pessoas disseram a Jesus. O discípulo de João Batista, as pessoas dizendo a Jesus, o discípulo de João Batista jejum e muitas vezes eles fazem orações, e os discípulos dos fariseus também fazem a mesma coisa, mas os seus discípulos, eles não jejuam. Jesus respondeu, olha o que Jesus fala. Vocês acham que pode obrigar os convidados de uma festa de casamento? Jesus era desaforado. Vocês acham que pode obrigar os de vontade de uma festa de um casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas vai chegar um tempo que o noivo vai tirar do meio deles, então eles vão jejuar. Jesus também fez uma comparação. Ninguém,
corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova. E o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres arrebentam. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E aí ele termina com uma frase complicada. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho. Porque a pessoa vai dizer, o velho é melhor. Se preparem, vamos lá, vamos orar para o Pai do Céu falar aos nossos corações, que Ele falou comigo muito nessa mensagem. Querido, bondoso, soberano Pai, a sua palavra está lida, Senhor. Por isso que nós pedimos que abra nossas mentes, Senhor Deus, ilumine nossos entendimentos e quebrante nossos corações, para que a tua palavra, tão somente a tua palavra, nos transforme nessa manhã. Nos renove, Senhor, nessa manhã, início de ano, todos nós. Onde essa mensagem chegar, Senhor Deus, onde quer que ela chegue, derrame sobre nós o teu vinho novo, Pai. Ele tem poder de nos aperfeiçoar. Jesus provou isso. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Me use, querido Pai, como instrumento da sua maravilhosa graça, Senhor. Desconsidere, Senhor Deus, por favor. Por favor. Por favor. Desconsidere minhas incontáveis limitações. Fale poderosamente e unicamente através do Espírito Santo nessa manhã. Porque Ele sabe, Senhor Deus, e tem poder de nos convencer e nos aperfeiçoar. Em nome de Jesus. Amém. Jesus está no início da sua missão na terra. Ele ainda está fazendo a seleção dos discípulos dele. Ele está na Galileia. Ele passa no mar da Galileia, chama 2 camaradas, Simão Pedro e André, eles eram irmãos. Continua andando, chama mais 2 irmãos, Tiago o maior, Tiagão, e João, eram irmãos também, filho de Zebedeu. Passa mais um pouco, chama Filipe e Bartolomeu, que a gente costuma chamar de Natanael. Aí, Jesus passa com 6, já tinha escolhido 6. Jesus passa com 6 em frente a uma coletoria e vê lá um cara sentado, chamado Mateus. Cobrador de imposto. Publicano. Publicano é servidor público. Trabalhava para os romanos. Super odiado pelos judeus. O cara cobrava dos judeus para os romanos. Olha, tem sentido. Aí ele já estava em Cafarnaum. Olha para Mateus, Teresa. Mateus olha para ele. É por isso que você colocou o nome do seu filho Mateus, não foi? Foi. Sabia disso. Aí ele convida o cara. Vamos nessa? Ó Jesus. Embora, vamos nessa. O cara larga o que estava fazendo e diz, vamos embora. Mateus, Marcos e Lucas falam que Levi, uma vera, que a gente gosta muito de chamar de Mateus, estava lá sentadinho, seu posto de coletoria. Jesus olhou para ele e só disse para Mateus, siga-me. O cara simplesmente levantou e começou a seguir o grupo. Falou, vamos nessa. Lucas é interessante, Lucas nos informa que Mateus ou Levi, ele era filho de Alfeu, chamou Jesus então para ir jantar. Vamos embora ali no
sal e brasa, comer uma picanhazinha. Na série The Chosen, eu acho essa cena muito linda que o roteirista fez. Ele transforma essa cena numa coisa memorável, primorosa. Jesus convida Mateus, vamos jantar, Mateus, conosco, vamos jantar com o grupo. Aí Mateus argumenta com Jesus assim, vou não, Senhor. Mestre, o Senhor não sabe o que você está fazendo. Não sei se o Senhor sabe, mas eu não sou muito aceito nesses mesmos lugares. Eu acho que não é uma boa ideia sua, não. Vai dar problema. Aí Jesus responde, mas nesse lugar que você vai, você é muito bem recebido. Por quê, mestre? Porque é na sua casa. Porque vai ser na sua casa. Só Jesus fazia essas coisas. Só Jesus fazia isso. Eita, Deus grande. É na casa de Mateus, onde que ele está comendo e bebendo. Não só com Mateus publicano, mas a Bíblia fala com muitos outros publicanos e pecadores. Aí eu vi uma coisa que eu sempre me intrigo. Como é que as pessoas sabiam que... Publicano você sabia, por causa da função. Mas como é que as pessoas sabiam que os outros eram pecadores? Não é estranho isso? Porque era assim, quem não era aqueles vestimentos religiosos, para os fariseus era pecador. Então eles eram os caras e o resto eram pecadores. Aí está lá os publicanos e os pecadores, porque você não é religioso fariseu, você é pecador. Agora, o que é grave nessa cena é que os discípulos de João Batista fala com Jesus. Nós, os fariseus, e nós, discípulos de João Batista, nós jejuamos. E a gente só vê os seus discípulos na comilança, comendo e bebendo. Eles gostam muito de farra. Eles gostam muito de comida e bebida. Aí Jesus dá uma resposta atravessada. Sujeito, quando a gente vai numa festa, num casamento, quando nós fomos no casamento de Léo, nós fomos lá para celebrar ou para ficar jejuando, com aquele tanto de coisa gostosa? Arrebentou os caras, não foi isso? Aí Jesus complementa. Enquanto o noivo está na festa, enquanto Léo está aqui, nós vamos ter um clima de alegria. Nada de desolação, é júbilo. Agora, no dia que o noivo não estiver aqui, que ele vazar para São Paulo, tá a lua de mel, aí sim nós vamos jejuar. Por enquanto o noivo está aqui, o noivo sou eu. Eles têm mais a que celebrar comigo. E aí ele faz uma comparação que detona a religiosidade dos caras. Ele diz assim, pastor, ninguém põe um remendo de um pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo vai piorar a situação. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo vai arrebentar o odre e derramar. Perde-se o vinho, perde-se o odre. Vinho novo se põe em odre novo, porque o odre novo resiste ao vinho a se apurando. Ambos se conservam. O que Jesus quis dizer com isso? Para eles naquele dia e para nós hoje. Religião não suporta, não tem capacidade de conter a beleza, a grandeza do maravilhoso evangelho libertador do Senhor Jesus. Oh, coisa linda, gente. Oh, coisa maravilhosa. Jesus conseguia conciliar duas coisas inconciliáveis, se parece. Preste atenção nisso, você vê. Jesus conciliava a simplicidade com profundidade. Jesus falava, ensinava assuntos profundos, com uma simplicidade impressionante, de nos impressionar. Ele usava figuras, imagens simples do cotidiano para falar para as pessoas, de fundamentos profundos, verdades espirituais maravilhosas. Ele usava os pardais. Você está vendo aquele pardalzinho lá? Olhe para os lírios do campo.
Sabe o tamanho de um grão de mostarda? Olhe para a videira, como é que ela dá os ramos. Aqui ele usa duas figuras, duas ilustrações simples, que todo mundo entendia, e nós entendemos até hoje. Para falar de valores e princípios e preceitos. E ele começa dizendo assim: ninguém de bom senso, só gente sem noção, mas gente de bom senso. Ninguém pode estragar uma roupa nova para tirar um pedaço dela para remendar uma roupa velha. O tecido novo, ele tem outra estrutura, ele tem outra resistência, ele tem outro vigor. O tecido velho é frágil, é fino, rasga. O novo vai exigir do velho que ele não tem, que ele é incapaz de dar. Fazer isso, você vai desperdiçar o novo e o velho. E eu fiquei pensando, o contrário também é verdadeiro, né, Rico? Não é? Depois ele deu outro exemplo. E ninguém que tem 2 neurônios vai colocar um vinho novo e no odre velho. Você sabe o que é odre? Para quem não sabe, vou explicar. Odre é um recipiente, uma vasilha feita com... é um saco. Feito com pele de animal. Normalmente ele usava cabra ou ovelha. Pegava a perna. Aí eles iam guardar líquidos ali. Guardava água, guardava leite, guardava azeite, mas principalmente vinho. Isso é o odre. O vinho novo, Jesus explicando, ele está em processo de fermentação, ele vai expandir, ele vai aumentar de pressão, ele tem gases em ação. E a pele velha, que está ali muito tempo, não vai suportar essa pressão interna, ela vai se romper. Resultado, o vinho vai derramar. E você vai perder o odre. Põe só água nele, que é melhor. É isso que Jesus está dizendo. Resumindo, é burrice, é falta de critério, é estupidez, é ignorância. O que Jesus está dizendo para nós e para aqueles caras é religiosidade não tem capacidade de suportar a novidade de vida, que é o maravilhoso evangelho da graça. O que ele proporciona em nossa vida. Religiosidade é um formato de vida inadequado, incompetente, incapaz de cumprir a plenitude, a nobreza, o esplendor do meu maravilhoso evangelho. Religiosidade é porqueira. A lógica do reino de Deus sempre vai na contramão da lógica do mundo. Olha que coisa interessante, Rick. Você é um especialista em vinho, você sabe disso. Flavinha, o vinho envelhecido, desde que bem armazenado, que é outro mito, tem que ser bem armazenado, em condições adequadas de temperatura e pressão, vale uma fortuna mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. O Romanée Conti, que é uma safra de 1945, de uvas lá na França, em Borgonha, uma garrafinha dele hoje vale $558 mil. 3 milhões, Tatinha. Aí a pessoa bebe aquela garrafinha e jogou 3 milhões fora. Depois vai urinar. No reino de Deus é o vinho novo que é precioso. Presta atenção, a irmã Vera falou a respeito disso aqui hoje. Primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, no casamento. O vinho acabou. Era um vexame. Era um vexame para o noivo. Maria percebe a confusão, a bronca e fala para Jesus: meu filho, eles não têm mais vinho. Aí Jesus responde para ela assim. Jesus dava uma resposta atravessada. Na hora certa, eu vou agir. Aí Jesus pede para os caras encher 6 talhas de pedra. Aquelas talhas, eles colocavam água para as pessoas se purificar. Cabia 700 litros de água. Jesus transforma a água em vinho. Mas Jesus transforma a água em vinho, não qualquer vinho. Vinho de alta qualidade. Porque o vinho novo de Jesus é símbolo de alegria, é símbolo de celebração, bênção sem medida. O vinho novo de Jesus não é igual ao vinho da gente. É tudo de bom.
Mas entenda uma coisa, meu irmão. Vinho novo não pode ser colocado em odre velho. O evangelho não cabe na mediocridade, na pequenez, na pobreza da religião. Eu já fiz uma mensagem aqui há uns tempos atrás falando o que é o evangelho. Sim ou não? Fiz depois outra mensagem falando a teologia do reino. Sim ou não? Hoje eu fecho o ciclo. Para a gente começar esse ano em novidade de vida. Por isso que essa mensagem é desafiadora. Nós precisamos levar mais a sério o cristianismo puro e simples que Jesus pregou e nos trouxe. Nós precisamos de parar de misturar práticas religiosas com vivência do evangelho libertador. São coisas diferentes. Precisamos parar de demonstrar santidade onde é fácil e cômodo ser santo. Preste atenção. Santidade não é a gente se emocionar aqui dentro da igreja, levantar a mão, cantar. Isso não é santidade. Santidade não é afetada pelo lugar que nós estamos. Preste atenção nisso. Santidade não é afetada pelo lugar que nós estamos. É o contrário. A santidade afeta o lugar onde a gente vai. Isso é muito sério, gente. Ser crente dentro de igreja é uma coisa fácil demais. É por isso que Jesus diz aos cristãos verdadeiros, genuínos, autênticos: vocês são luz, vocês são sal. Façam a diferença lá fora. Onde eu estava preparando essa mensagem, ainda bem que o Júlio estava lá para me ver chorando. Minha mãe dizia assim: dentro de 4 paredes, até os meus lourinhos de Maceió são consagrados. Cantam hinos, falam versículo. Ela ensinava isso tudo para eles. A irmã Maceió, a senhora que gosta muito de animais, olha para cá para a senhora ver. Esse é o papagaio verdadeiro. Eu estava preparando essa mensagem, aí a minha querida irmã Celina, paga não, primo, pode deixar. Mãe, ainda quer ver. Ela não está xingando. Só para ela ver. Tá vendo, mãe? Pode deixar assim então. Aí minha irmã Celina mandou para mim uma mensagem assim: esse é um casal de lourinho que era de meu pai e de minha mãe. Quando eles se foram, ela levou para casa dela para cuidar deles. Tinha gente querendo soltar eles de novo. Ela falou: não pode fazer isso, porque eles não têm condições de criar na natureza. Ela levou para casa deles para cuidar. Ela estava toda feliz porque a lourinha tinha botado um ovo em Marcelo. E ela me consultou: como é que faz para poder chocar? Eu falei: você faz assim, assim. A lourinha pegou, voou com a asinha cortada, puf, bateu no chão. Começou a ficar triste. Olha que coisa linda que acontece quando Deus cuida. Quando Jesus fala: eu cuido até dos pardais. Aí o macho ficava o tempo todo querendo reanimar ela desse jeito. O tempo todo querendo levantar a cabecinha dela, o tempo todo. Aí onde eu estou preparando a mensagem, ela mandou uma mensagem para mim: perdemos a lourinha. Perdemos a lourinha. Ela se foi. Ontem, 10/1/26. Esse papagaio verdadeiro, ele tem de 60 a 80 anos de vida. Não deve viver muito. Louro treinado fala versículo, louro treinado canta. Santidade é mostrar luz para quem anda nas trevas. Cristo vive em mim. Isso é santidade.
Aí eu faço a seguinte pergunta: você tem iluminado a vida com quem você anda? Você tem iluminado a vida com quem você relaciona? Ou você é uma luz apagada, influenciada com quem você anda ou você influencia? Se você não influencia, eu sinto muito te dizer, se você não ilumina, você é simplesmente um religioso. Você não é um cristão verdadeiro. Cristão verdadeiro leva luz, influencia as pessoas. Felizmente o mundo hoje. E eu acho que sempre foi assim, né? Hoje não, mas hoje está demais. Eu acho que é por causa da facilidade da comunicação. Isso contaminou a igreja, sabe? O que é de fora do mundo contaminou a igreja. Pessoas que na vida religiosa é uma coisa. Na vida religiosa é uma coisa. Mas na vida cotidiana é outra totalmente desconhecida. Até nos perfis que as pessoas se colocam. Repare como é que eu vou falar a verdade. A pessoa engana. Põe fotografia que não tem nada a ver com ela mais. Ela engana ela mesma e quer enganar os outros. Gente, é uma doença, sabe? Uma doença, eu não tenho esquisito. Eu fico olhando a academia minha tem uma área superior assim e uma parte inferior, lá embaixo, aquele tanto de gente. E as esteiras ficam voltadas para a parte de baixo, eu fico caminhando e olhando. Mas, Vera, as pessoas, principalmente as mulheres, mas tem uns homens também meio esquisito. Eu ia falar uma palavra aqui que você não pode falar mais, mas eu vou falar. Mas vocês entenderam. Aí a pessoa fica assim, ó, em frente do celular, assim, em frente do espelho. Aquele espelhão, a pessoa fica assim. Põe a perninha pra cá. E eu fico olhando aquele negócio e falo... Mas, gente, a pessoa fica uns 10 minutos para tirar uma fotografia. Ou mais. Mas que coisa ridícula, gente. Quanta diferença que tem na vida de um cristão que preza o evangelho puro e simples, autêntico de Jesus. Eu estou lá preocupado com a minha... Eu nem de fotografia não tiro por causa disso. Estou lá preocupado com a minha imagem, senhor. O evangelho nos ensina que nosso corpo, presta atenção nisso, nosso corpo é uma coisa muito mais preciosa do que essa mediocridade. Nosso corpo não é organismo composto por sistemas. Ele é o quê, gente? Templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, preste atenção no que eu vou dizer. Rogo, pois, irmãos, e Paulo apela, pelas misericórdias de Deus. Olha o que Paulo fala. Pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício, vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1, preste atenção. Preste atenção. Nosso culto é apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Preste atenção nisso. É o mesmo Paulo que diz, se eu sou cristão, estou crucificado com Cristo, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, culto para o cristão verdadeiro. Olha, eu vou frisar de novo. Culto para o cristão verdadeiro é o que nós apresentamos a Deus como sacrifício de vida. Sabendo o que nós estamos fazendo. Tem que ter entendimento. É por isso que por crente não existe nada proibido. Tudo por crente é permitido. Mas nem tudo lhe convém. Porque crente de verdade, preste atenção nisso, ele opta sacrificar pelo prazer de se santificar. É por isso que não é proibido. Ele não quer ferir o coração de Deus com presepada. Só o evangelho tem essa beleza, só o evangelho. É por isso que esse vinho novo, ele não pode ser acondicionado em odre velho, em coisa ruim. Ele não pode estar em coisa ruim. Entenda isso, meu irmão.
Ele não aguenta, ele arrebenta, ele rasga. Crente se santifica porque conduz uma preciosidade. Ele é templo do Espírito Santo. Olha o que nós transportamos, gente. Nós somos templo do Espírito Santo. Preste atenção nisso. Nós precisamos entender e vivenciar uma coisa extraordinária. Nós, cristãos, transportamos o templo. Lembram? Na época antiga, o santuário se movia no deserto. Entenda isso. Entenda o que eu vou dizer. É muito importante o que eu vou dizer. Culto não é reunião de pessoas. Entenda bem o que eu vou dizer. Culto não é reunião de pessoas. Culto não é isso aqui. Preste atenção. Isso aqui chama-se celebração. Isso aqui chama-se cerimônia. Isso aqui chama-se um ritual que nós batistas fazemos. E tem denominação que faz diferente. Isso não é culto. Culto é praticado no mundo, fora das quatro paredes. Onde os nossos corpos vão, nós levamos o culto, porque mudamos o cenário onde nós vamos. Porque transportamos a mensagem sacrificial da cruz. Isso é culto. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo. Saia de dentro das quatro paredes, ide por todo mundo. Dê testemunho, seja comprometido, engaje. Faça o que agrade a Deus. Não dentro de quatro paredes. Isso não é culto. É por isso que o evangelho não é coisa para menino. Por isso que o evangelho é coisa para gente grande, gente comprometida, gente engajada, gente que faz a vontade de Deus. A porta é larga, mas para os comprometidos é estreita. Aí os fariseus tinham muito essa conversa, sabe? Teatro, visibilidade, queridos. Sem culto. Dentro das sinagogas. Fazendo coisa bacana, mas sem culto. Porque culto é fora de quatro paredes. É por isso que é impossível um cristão verdadeiro. Preste atenção, isso é muito sério o que eu vou dizer. É impossível você ser um cristão verdadeiro se o reino de Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida. Você é um embuste, eu sou um embuste. Se o reino não estiver em primeiro lugar na nossa vida, nós somos embusteiros. Exige sacrifício. Não existe evangelho sem cruz. Sabe como é que os cristãos primitivos reuniam? A sinagoga está lá toda bonita, eles se reuniam do lado de fora. Reunia na casa das pessoas. Reuniões íntimas e fraternas. Depois eles se tornaram os do caminho. Saíam caminhando e pregando o maravilhoso evangelho. A semente foi esparramada. A igreja primitiva não tinha lugar definido de reunir. A igreja primitiva não tinha placa. A igreja primitiva não tinha denominação. Tinha? A igreja de Jesus, queridos, preste muita atenção nisso. Ela é definida pelas pessoas e não pelo lugar. Sabe o que significa a palavra grega, igreja, irmã Evanise? A palavra grega é eclésia. Igreja significa assembleia. Chamados para fora. Indicando que o foco do grupo reunido independe de teto. O cristianismo hoje é uma das maiores religiões do mundo, sim ou não? Sim. E foi assim que ela cresceu. Igreja é comunidade horizontal.
Atentem para isso. Igreja não tem hierarquia. Igreja tem um mentor. Igreja tem um líder. Igreja tem um pastor, um só. E o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esse é o nosso líder. O resto é invenção de homens. Preste atenção numa coisa muito séria que eu vou dizer agora. Nem eu, nem você, nem ninguém vai a lugar nenhum buscar Deus. Isso é impossível. Porque onde que ele habita, Ricardo? Dentro de nós. Então você não pode lugar nenhum buscar Deus, porque ele está dentro da gente. Sabe onde você vai buscar Deus, Ricardo? Dentro de Gibson, dentro de Irmã Céia, dentro de Maria do Carmo Borges. É lá que ele habita, não é dentro de um lugar. Não é dentro de um auditório, ele não está aqui. Ele está nas pessoas, não no lugar. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Habita? Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu... A gente não aprende quem não quer. Que Jesus foi enfático em explicar, sim ou não? Jesus desvincula a presença da necessidade de lugar, de espaço físico, e vincula a necessidade de relacionamento. Atente para uma coisa, muita atenção. Muita atenção. Preste atenção no que eu vou dizer. Igreja que depende de trazer pessoas para ouvir a palavra de Deus não cresce. É uma igreja limitada, é uma igreja dormente. Sabe por quê? Porque igrejas são as pessoas comprometidas, chamadas para fora para trazer para dentro. Meus irmãos, prestem atenção que isso é muito sério. Não é aqui dentro que o milagre vai acontecer, ele acontece lá fora da nossa vida. Se a gente fizer a diferença lá fora, essa igreja lota. É lá fora que acontece. Eu preciso concluir. Olha a Helena concorrendo. Eu quero terminar dizendo o seguinte: é tempo da gente entender, é tempo de nós entendermos e praticar o evangelho transformador. É tempo de vinho novo em odre novo. Jesus termina dando uma resposta assim, interessantíssima para os caras. Jesus diz assim, no verso 39, ninguém prefere vinho novo depois de experimentar o vinho velho. Olha Jesus chutando um pênalti contra seu próprio gol. Jesus diz, ninguém prefere vinho novo depois de experimentar o vinho velho. Pois dizem. É Jesus está dizendo ou os outros estão dizendo? Pois dizem. O vinho velho é melhor. É Jesus está dizendo ou os outros estão dizendo? Presta atenção, eu vou dizer de novo. Ninguém prefere vinho novo depois de experimentar o vinho velho, pois dizem. Pois dizem. O vinho velho é melhor. Ele está dizendo ou as pessoas estão dizendo? Jesus não era enólogo. Jesus não era sommelier. Flavinha que é. Entende tudo de vinho. Mas Jesus entendia de vinho. Ele sabia que o vinho envelhecido apura a qualidade, apura o sabor, apura o aroma. A irmã Vera falou hoje aqui, no primeiro milagre que Jesus fez em Caná da Galileia, no casamento, ele fez uma coisa extraordinária. Olha o que Jesus fez. Ele não só transforma a água em vinho, mas ele transforma a água num vinho de altíssima qualidade. Excepcional. O vinho novo de Jesus tem qualidade do envelhecido. Milagre duplo. Vinho, água em vinho e vinho de alta qualidade. Já pararam para pensar nisso? Então atente para isso. Vinho novo é melhor quando vem de quem? De Jesus. Vinho novo é melhor quando vem de Jesus. Se não é de Jesus,
nós vamos achar que o vinho novo é melhor, o vinho velho é melhor. Preste atenção que isso é sério. Se não é de Jesus, nós vamos achar que o vinho velho é melhor. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês estão tão engessados, tão apegados, tão presos na religiosidade, que não conseguem experimentar o novo. Eu tenho um vinho novo, de alta qualidade. E eu já provei isso lá em Caná da Galileia. Eu fiz um vinho novo que tinha altíssima qualidade. As pessoas experimentaram e falaram: o cara deixou o vinho melhor para o final. Se nós queremos, meus queridos, experimentar o maravilhoso Evangelho libertador de Jesus, nós precisamos abandonar costumes, práticas e hábitos da religião. Entendam uma coisa definitivamente, como diz Paulo: pelas misericórdias de Deus, religião escraviza, o Evangelho liberta. Preste atenção, vou terminar dizendo uma coisa. O odre velho, ele vai romper assim que o vinho é colocado? Sim ou não? Sim. Não. Ele não se rompe imediatamente. Aos poucos, à medida que o vinho novo vai expandindo, vai fermentando, parece que ele vai suportar, não parece? Parece. Mas ele vai se romper daqui a pouco. Preste atenção no que Jesus fala, porque é o que eu falei, Jesus fala as coisas com simplicidade, mas de uma profundidade extraordinária. Entenda uma coisa: exercício, prática, vivência do cristianismo exige de mim e de você resistência, perseverança, determinação, renovação de propósito, renúncia aos nossos desejos e inclinações. Nós não somos inclinados a ficar no Evangelho. O reino de Deus precisa ser colocado em primeiro lugar. Entenda isso. Enquanto você e eu não colocar o reino de Deus em primeiro lugar, não adianta. É religião. É religião. Neste novo ano, queridos, que está iniciando, 2026, vai ser um ano difícil, Rica, que nós experimentamos o novo de Deus. Amém. Olha só. Ano passado, a primeira mensagem que eu fiz aqui, eu fiz um desafio. Vou fazer outro esse ano de novo. Olha só, esse ano desejo muito, e o desafio à igreja, que nós sejamos mais discípulos de Jesus. Amém. E menos devotos de Jesus. Devoto é coisa de catolicismo romano. Nós somos católicos de Jesus. Igreja de Jesus. O desafio nosso é ser mais igreja e menos clube. Mais igreja, menos clube. Pare de remendar coisas. Deus não trabalha com remendo. Deus trabalha com transformação. Deus tem vinho novo para a minha vida e para a sua. Deus quer transformar nossas vidas, mas Ele só vai fazer isso se Jesus for prioridade, Senhor e Salvador de nossas vidas. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, de verdade, nova. Se alguém está em Cristo, de verdade, o que acontece? Nova criatura é. As coisas velhas. E eis que tudo. Se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo. Tem que estar em Cristo. Desapegue, meus queridos. Desapegue, Moisés. De tudo que está te impedindo de experimentar o vinho novo, querido. O vinho novo só vai impactar a minha vida e a sua. Só vai produzir resultados.
só vai ser bênção. Preste atenção nisso. Se ele tiver contido em odre novo. Voltando a repetir que tem gente que não está prestando atenção. Desapegue de tudo que está te impedindo de experimentar o vinho novo, que só pode impactar, produzir resultados, ser bênção, se ele tiver contido em odre novo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.